Merda! Esse era o único pensamento na cabeça de Sunny enquanto ele caía desajeitadamente para trás, permitindo que a pinça se fechasse bem na frente de seu rosto com um forte clac. As lâminas irregulares e quitinosas estavam tão próximas que ele conseguia ver claramente pedaços de lama grudados em sua superfície. Sunny caiu de costas, evitando por pouco o golpe inesperado. O lado bom foi que ele conseguiu escapar de ferimentos ou até mesmo da morte. O lado ruim foi que ele ficou esparramado no chão, incapaz de criar distância rapidamente entre ele e o agressor. A enorme pinça ainda pairava acima. Assim que Sunny se deu conta disso, ele rolou desesperadamente para o lado. No instante seguinte, a pinça desceu, causando pequenos tremores na lama. Se não fosse por sua reação rápida, o peito de Sunny teria sido esmagado pelo golpe. Ele estava começando a se levantar quando a pinça o atingiu de lado. Felizmente, Sunny estava preparado. Em vez de tentar se esquivar ou bloquear o ataque, ele seguiu em frente, deixando a pinça colidir com as mãos estendidas e amortecendo o golpe. Enquanto seus braços gritavam de dor, Sunny aproveitou a força do golpe e permitiu que seu corpo fosse arremessado pelo ar. Assim, pelo menos, ele sairia do alcance da pinça. Ele pode não ter aprendido a lutar, mas uma coisa ele sabia muito bem: como cair. Em vez de quebrar o pescoço ou ficar sem fôlego com a aterrissagem, ele preparou o corpo e rolou agilmente antes de parar a alguma distância do monstro que o emboscava. Retiro o que disse, pensou Sunny, lembrando-se da crítica sarcástica dele aos testes de batalha do herói. Rolar é parte integrante de qualquer técnica respeitável de luta contra monstros. Então, ele olhou para cima, tentando entender a situação. À sua frente, o agressor finalmente se revelou. Saiu da lama, projetando uma enorme sombra sobre Sunny, que estava ajoelhado. Seus olhinhos estavam cheios de raiva, fome e malícia. Era um dos monstros em forma de pinça que ele passara tanto tempo observando. Elevando-se sobre ele, com quase 3 metros de altura, a criatura volumosa movia as mandíbulas e emitia um grito estridente. Por que você não está devorando a carcaça gigante com o resto dos seus amigos, seu caranguejo bastardo? No entanto, a resposta ao apelo indignado de Sunny era bastante óbvia. O monstro parecia estar em péssimo estado. Metade de suas 8 pernas em forma de foice estavam quebradas e havia rachaduras em sua carapaça espessa, cada uma delas escorrendo sangue azul celeste viscoso. Além disso, faltava-lhe um dos 2 braços em pinça, que parecia ter sido arrancado completamente na altura do ombro. Se não fosse por esse estado patético, a criatura não teria necessidade de se esconder na lama, na esperança de capturar uma presa fácil. Poderia simplesmente ter seguido os outros monstros e se juntado ao banquete. Sunny teve apenas o azar de tropeçar diretamente em sua emboscada. Ele havia confiado demais nas habilidades de reconhecimento de sua sombra, esquecendo-se de que ela não era muito mais observadora do que um humano desperto. Além disso, era leve e inaudível, por isso o monstro não reagiu quando a sombra passou por cima de sua armadilha um minuto antes. Por outro lado, Sunny também poderia se considerar sortudo. Pela mesma lógica, ele não teria conseguido desviar do ataque repentino da criatura se não fosse pelo seu estado debilitado e lento. Mas pensar na sorte dele podia esperar. Naquele momento, Sunny tinha algo muito mais urgente a fazer. Ou seja, tentar sobreviver. Volte aqui, ele ordenou à sombra e pulou para o lado. No segundo seguinte, o espaço que ele ocupava um momento antes foi dilacerado pelo monstro atacante. Sua pinça pesada se chocou contra a lateral de um pilar de coral, lançando cacos carmesim em todas as direções. Sunny recuperou o equilíbrio e continuou a se mover. Ele esperava que a criatura corpulenta, fortemente blindada e ferida não fosse capaz de igualar sua velocidade, mas, infelizmente, ela se mostrou surpreendentemente ágil. Suas pernas em forma de foice perfuraram a lama atrás dele, e a pinça já voava pelo ar novamente, ameaçando decapitar o jovem a qualquer segundo. Sunny se abaixou, desviando da pinça, e finalmente teve um segundo de alívio. Seus olhos percorreram tudo ao redor, procurando desesperadamente por algo para usar como arma. Quase instantaneamente, ele notou um osso longo, liso e afiado, deixado para trás por alguma criatura desconhecida, saindo da lama. Sem diminuir o ritmo, ele se abaixou e agarrou o osso, puxando-o com um puxão forte. O osso tinha quase 1,5 metros de comprimento, terminando em uma ponta estreita e afiada. Era quase como uma lança. O problema era que, mesmo com o comprimento adicional daquela lança improvisada, o alcance de ataque de Sunny ainda era menor que o do monstro. Ele também duvidava que fosse capaz de perfurar a carapaça dura. Resumindo, ele precisava se aproximar e mirar em uma das rachaduras na armadura da criatura. No entanto, não ousou. A uma distância tão curta, o monstro poderia facilmente esmagá-lo, transformando-o em uma pasta, usando apenas seu peso e sua estrutura robusta. Uma ideia maluca surgiu na mente de Sunny. Um pouco chocado, ele momentaneamente não conseguiu decidir se era fruto de audácia ou tolice. De qualquer forma, ele não era louco o suficiente para sequer considerar a possibilidade. Naquele momento, a pinça atacou novamente. Desta vez, Sunny demorou um pouco para se esquivar e, como resultado, uma dor aguda perfurou sua perna esquerda. Ela foi arranhada pela ponta da pinça. O sudário do titereiro resistiu, não permitindo que o monstro sangrasse, mas a força do impacto foi suficiente para derrubar Sunny no chão. Não houve tempo para se recuperar. Com os olhos arregalados, Sunny entendeu que era hora de agir como um louco. Então, em vez de tentar se esquivar, parou de se mover e permitiu que o monstro o agarrasse pelo torso com a pinça. Imediatamente, uma pressão terrível desceu sobre suas costelas. Sunny sentiu como se fosse ser despedaçado, mas sua armadura, recebida ao derrotar um tirano desperto, resistiu à mordida esmagadora da pinça do monstro. Todos os músculos de seu corpo se tensionaram, adiando o momento em que suas entranhas se transformariam em mingau.
No segundo seguinte, a sombra de Sunny desceu do céu, envolvendo a mortalha do titereiro. Com as propriedades protetoras da armadura aprimoradas, ele conseguiu resistir melhor ao abraço pulverizador da pinça. Sunny e o monstro pareciam estar em um impasse. O jovem não conseguia se libertar das garras do monstro, enquanto o monstro não conseguia matar a presa cortando-a ao meio com sua pinça. Eles se encararam. Então, um fogo insano se acendeu nos olhos da criatura. Ela estalou as mandíbulas e ergueu Sunny no ar, trazendo-o para mais perto de sua boca, obviamente com a intenção de arrancar sua cabeça com uma mordida. Por que todo mundo está tentando me comer? Eu sou tão gostoso assim. Sunny não resistiu quando o monstro o puxou para perto de suas mandíbulas. Ele sabia que só tinha uma chance de sobreviver. No último instante, Sunny permitiu que a sombra fluísse da mortalha do titereiro para o osso afiado que ele ainda segurava na mão. Então, reuniu todas as suas forças, inclinou-se para a frente e empurrou o osso para a frente com toda a força que pôde. Guiada por sua mão, a lança de osso escuro disparou para frente e perfurou o pequeno olho da criatura, afundando-se profundamente. O outro olho do monstro se estreitou. Rangendo os dentes por causa da dor insuportável nas costelas, Sunny torceu o osso, tentando causar o máximo de dano possível ao cérebro da criatura. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, ele sentiu a pressão em seu corpo diminuir. A pinça se abriu, deixando Sunny cair. Ao entrar em sintonia com a situação, o monstro enorme também caiu no chão. A lança de osso ainda estava presa em sua cabeça, banhada pelos jatos de líquido azul. Sunny gemeu e respirou fundo, áspera e dolorosamente. Você matou uma fera desperta, catador de carapaças. Você recebeu uma memória, lâmina azul. Sua sombra fica mais forte.